Olá, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, vivendo em comunidade. E o texto que nós vamos estar fazendo a leitura aqui nesse momento é Efésios 4:3, que diz da seguinte forma: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para ser uma só esperança. Então, baseado no que a gente acabou de ler na palavra do Senhor, nós vamos entender que quando nós estamos juntos, nós somos uma só esperança. E essa esperança, ela vem do próprio Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender também que a comunidade, o estar junto, em primeiro lugar, o que é uma comunidade? Uma comunidade é um grupo de pessoas, é a reunião que nós fazemos de célula, é estar na igreja, é estarmos juntos. Quando nós estamos juntos com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, firmes em um direcionamento, que no caso aqui nós estamos falando sobre a palavra do Senhor. Então todos nós vamos estar ali naquele local para nos reunir, para estar falando do mesmo assunto, da palavra do Senhor. Então quando nós estamos juntos, nós estamos em comunidade. E como precisamos entender a importância da comunidade para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela vai nos revelar que simplesmente só o conhecimento não nos basta, porque a palavra do Senhor, ela não veio para as nossas vidas para ser simplesmente mais um conhecimento, assim como muitas das vezes a gente faz leitura de muitos livros e como muitas das vezes nós estudamos na escola e nós aprendemos, mas muitas das coisas acabam ficando esquecidas, porque quando nós vamos para a nossa vida mesmo, do nosso cotidiano, muita coisa daquilo que a gente estudou não é usado. Então é exatamente por isso, a palavra do Senhor, ela vem com esse intuito. A palavra do Senhor não é simplesmente para ter busca de conhecimento, e sim a palavra do Senhor, ela tem que ser lida, ela tem que ser buscada para trazer transformação na nossa vida. E o que mais importa para o Senhor é a transformação de caráter. E eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, não tem como nós sermos trabalhado o nosso caráter, não tem como sermos forjados pelo Senhor se nós não estivermos em comunidade, se nós não estivermos em comunhão com as outras pessoas. Porque é ali naquele ambiente onde tantas pessoas são diferentes, porque o Senhor diz que as diferenças, elas são para trazer alegria. Nós temos que festejar, porque nós somos únicos. O Senhor nos fez de forma singular. Cada um tem o seu jeito. E quando nós estamos juntos, cada um com o seu jeito, isso traz uma grande felicidade. Porque eu chego até tal ponto, uma outra pessoa já sabe fazer algo que eu não sei fazer, e assim nós vamos crescendo, tudo em prol da obra e da vontade do Senhor. É por isso que é bom ser diferente, mas muitas das vezes a gente não vê dessa forma. Por isso hoje nós vamos estudar sobre esse assunto, um assunto que é tão importante. Aqui eu marquei 5 tópicos para que a gente venha ter um aprofundamento a mais e ter a consciência, a importância de estarmos em comunidade, porque eu vou te dizer uma coisa, a partir do momento que tu só lê e que tu acha que aquele conhecimento que tu tens, tu ficando em casa, não indo para a igreja, tu não tendo essa comunhão com as outras pessoas, essa transformação de caráter, isso daí não vai te levar a ter uma vida espiritual da forma que o Senhor quer. Porque como é que tu vai ser provado? Como é que tu vai saber que realmente a Bíblia está fazendo efeito na tua vida? Como é que tu vai saber que tu vai conseguir passar pela ofensa? Que quando tu vê uma pessoa passando fome, tu vai dar de comer para ela, porque todas essas coisas foi o que o Senhor deixou na palavra dele para nos ensinar. Então, por isso, a importância de estarmos em comunidade. E aqui eu vou estar lendo, o primeiro tópico diz assim: viver em comunidade exige sinceridade. Quando um conflito é tratado corretamente, crescemos em intimidade uns com os outros. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ser sinceros.
Nós não podemos ficar fingindo que as coisas não estão acontecendo. Nós precisamos ter aquele grupo de pessoas com que a gente venha se sentir seguro. O próprio Jesus deixou esse exemplo, que ele escolheu os discípulos dele, por mais que ele vivia cheio de pessoas. O Senhor, ele passava o dia todo pregando com uma multidão junto com ele, mas no certo momento ele se reservava e ele conversava apenas com aqueles 12, porque ele mesmo gostava de ter essa comunhão e ele gostava de ter aquele meio dele que ele achava de segurança, as pessoas que estavam mais próximas dele. E através dessa atitude que ele tinha, ele se via ali com intimidade com aqueles homens. A palavra de Deus nos afirma que tinha coisas e situações que o Senhor falava apenas para os seus discípulos. Viver em comunidade exige humildade. Eu quero te dizer uma coisa, que humildade não é você se rebaixar, não é você pensar menos de você. E humildade é você pensar menos em você, é você agir. É você pensar que da mesma forma como aquela pessoa está passando uma necessidade, aquela pessoa está precisando de um braço amigo, está precisando de uma palavra, se colocar no lugar dela e ser humilde, fazer para aquela pessoa. Porque muitas pessoas ignoram a situação que os outros passam, não são humildes, esquece que um dia já passou por alguma situação difícil. Então, que nós viemos ser pessoas humildes. A palavra de Deus diz que no momento que somos arrogantes, vivemos em oposição a Deus. Então, a humildade, ela é algo assim muito sério. Ela faz parte de uma das características. Se você quer realmente perceber que você está andando no caminho certo, que você está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, repare se você anda agindo com humildade. Repare se você tem humildade dentro de você. Se quando alguém vem falar algo para você, você consegue entender aquela pessoa ou você julga logo aquela pessoa? Isso é muito importante que a gente venha meditar sobre esse assunto. Então, para que a gente venha viver em comunidade, exige também cortesia. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Nós precisamos nos colocar no lugar daquela pessoa que está passando pelaquela situação. Por mais que a pessoa tenha feito algo errado, se a pessoa vier com você e vier contar para você, a palavra de Deus, ela nos afirma que nós temos que passar por cima da nossa vontade e que a gente venha entender, que a gente venha ser cortês com essa pessoa, para que assim a gente não afaste essa pessoa do Senhor, e sim que a gente ganhe com amor, porque o Senhor, ele trabalha através do amor, não é ignorando, não é jogando na cara, não é dizendo para a pessoa muitas das vezes que ela tá errada e sendo super ignorante. E muitas das vezes nós agimos de forma assim, destratando aquela pessoa. Mas o Senhor, ele não age dessa forma conosco. Então que venhamos para que a gente venha ser dessa forma, para que a gente venha ser pessoas cortês, nós temos que colocar em primeiro lugar como é que o Senhor age com a gente. Quando eu erro, que eu me coloco diante do Senhor, ele me trata com amor. E é dessa mesma forma que quando o meu irmão ele estiver precisando de mim, quando o meu irmão errar, quando o meu irmão entrar em pecado, quando acontecer algum problema, que ele vier à minha procura, que ele quer sair dessa situação, eu tenho que ser cortês. Eu tenho que abraçá-lo, eu tenho que ajudá-lo. E que mesmo que isso passe por cima da forma que eu acho, eu não preciso concordar, mas eu preciso entender essa pessoa, eu preciso entender que ela está passando por esse momento delicado e que ela precisa de mim, amém? Para que a gente venha também continuar a viver em comunidade, também precisamos viver em sigilo. Oh, coisa maravilhosa, mas que é tão difícil, né? Viver em sigilo.
Nós precisamos cultivar um ambiente de segurança na nossa igreja, no nosso grupo, na nossa célula. Nós precisamos, independente que o mundo não seja assim, mas na igreja, na nossa célula, no nosso grupo que nós temos, nós precisamos ser pessoas que a gente guarda aquilo que as pessoas vêm falar para nós. Que nós não venhamos sair abrindo a nossa boca para estar fofocando da vida de ninguém. E amados, uma coisa que é um grande erro é se aproveitar para estar falando da vida dos outros na hora, colocando como se fosse em oração, expondo numa célula, como se estivesse falando para as outras pessoas virem orar. Eu vou te dizer uma coisa. Se a pessoa não colocou lá no grupo, se ela não contou para todo mundo, se ela contou só para ti, é porque ela não quer que seja falado. É que ela precisa da tua oração. Então te posiciona nesse sentido e que você venha trabalhar esse ambiente seguro, que as pessoas que tiverem à tua volta, que elas possam entender e que elas possam se sentir protegidos em sigilo absoluto, que o que for falado para mim venha ficar apenas para mim, que as pessoas possam vir a confiar em nós, que estando falando para nós, nós só vamos interceder, nós só vamos estar contando para o nosso Pai, para que Ele venha trazer conserto na vida dessa pessoa, para que Ele venha abençoar essa pessoa, para que Ele venha tirar de qualquer situação que a pessoa esteja passando, e não para nós estarmos levando à frente a situação de ninguém. E o nosso último tópico para que a gente venha fechar essa nossa pauta sobre viver em comunhão exige constância. Então, para que verdadeiramente a gente venha entender o que é viver em comunidade, simplesmente nós não podemos abandonar, como muitos estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Hoje em dia nós temos visto as igrejas estão ficando vazias, as pessoas não estão mais dando importância para isso. Mas hoje eu quero deixar essa palavra para o meu coração e para o seu coração, que o Senhor venha falar de forma forte no seu coração, que a igreja dele é importante, que essa comunhão é importante, que a comunidade ela é importante, porque você só vai ser tratado, você só vai passar a ter o caráter, as características mesmo firmado e ter certeza que o Senhor tem feito transformação na tua vida quando você buscar o Senhor, estiver em oração e lendo a sua palavra e colocando em prática. Amém?